Bom dia, pessoal. Hoje sem muita brincadeira, porque o papo é sério, né? É, Já conversei com alguns de vocês, inclusive, e a gente vai mudar de novo um pouquinho os métodos aqui, tá? Essa parte de feedback de exercícios, correção personalizada de cada um dos exercícios de vocês, foi uma exclusividade que eu incluí nesse período de pandemia. Mas, né, o feedback foi muito pouco, principalmente na segunda parte, de certo porque muitos foram bem na primeira prova e infelizmente muitos se pautam somente na nota e não no aprendizado, né? Aí cabe a reflexão de cada um de vocês qual o objetivo dentro da universidade. Eu já digo, né, que da minha opinião pessoal não é esse, não é passar, né, não é tirar notão, é aprender alguma coisa. Como eu disse lá no AVA, tem algumas pessoas que já fizeram disciplinas de engenharia e deixaram a química inorgânica e agora estão fazendo. Eu não sei como eles conseguem, deve ter um conhecimento muito bom de química, né, para fazer isso, porque o curso é de engenharia química, não é engenharia de outra coisa, né? A química é sempre deixada de lado, eu já me acostumei, já me conformei com isso, pela maioria de vocês. Para mim é indiferente, né? Eu estou fazendo minha parte. Eu deito a cabeça ali no meu travesseiro, que fica aqui do lado, todo dia eu sei que eu fiz minha parte. E vocês estão fazendo a parte de vocês? Então cabe a reflexão aí. Eu não vou mais fazer essa correção personalizada, porque inclusive alguns de vocês reclamaram, né, que eu fiz uma correção e depois caiu na prova, né? A questão é evidente que numa avaliação a minha correção é muito mais rigorosa, né? Mas eu sempre chamo a atenção de alguma coisinha ou outra, né, durante as aulas. O conjunto de tudo, né, que está sendo oferecido é para o bem de vocês, é para o aprendizado de vocês, né? Agora, o aproveitamento tem sido muito pouco. Somente quando eu divulguei que estava somente um dia para terminar a segunda parte do exercício é que muitos responderam e alguns entraram lá e deixaram tudo em branco, que eu não sei qual o motivo. Se não estão sabendo nada, não estão entendendo nada, eu acredito que não estejam estudando o mínimo, né? Já que as questões são bastante simples, são coisas que são comentadas em aula. No demais, então, os exercícios serão dados na forma de uma lista e depois um gabarito, já que a maioria só reproduz o que eu falo, né, copia e cola, e eu acredito que não estão entendendo. Tem muita gente que não sabe diferenciar elemento de composto, né? Tem gente que tem dificuldade na estrutura eletrônica ainda, então recomendo que voltem, né, nesses conceitos fundamentais que, como eu disse desde o início da disciplina, é o que vocês têm que levar dessa disciplina, tá? As aulas vão ser oferecidas normalmente, ainda em vídeo, fico à disposição para tirar dúvidas lá pelo fórum. Não vão ficar postando essa questão tá certa, porque eu não vou responder, tá? Já vou adiantar isso. A não ser que tenha uma dúvida específica, ainda não entendo isso, ainda tenho dificuldade disso, né? É assim que se faz, né? Essas são as dúvidas. E é isso, tá? A amizade continua a mesma, mas eu vou mudar um pouco, porque como vocês sabem, né, o professor universitário tem diversas funções e, enfim, eu não estou vendo feedback disso. As provas foram lamentáveis, foram medíocres, né? Lembrando que medíocre não é ruim, é mediano, né? Para baixo, no caso aqui. Vocês estão só reproduzindo o que eu falo, não estão absorvendo conteúdo e isso me preocupa. Eu não sei quanto a vocês, mas recomendo aí que vocês se esforcem mais um pouquinho para aproveitar, né, esse restante de disciplina que resta para a gente. Tá? Então, revisem esse conceito geral, né? É geral, a maioria ainda tem muita dificuldade nisso. E é isso. Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Continuando, grupo 16, tá? Hoje a gente vai falar do grupo 16.
o grupo dos calcogênios, né? Então a gente tem um nome especial desse grupo também, que vem justamente da sua gênese, né? Da sua descoberta, da sua origem, que são minérios de cobre, né? Então, são minérios considerados nobres, são elementos considerados nobres. Alguns não têm um valor comercial tão grande agregado, né? Mas o oxigênio e os óxidos são uma presença muito grande nesse grupo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso durante essa parte do curso. Dos elementos aqui do grupo 16, a gente tem o oxigênio, sem dúvida é o principal. A gente está respirando O2 nesse momento, né? Aí a diferença de elemento e composto, né? Uma diferença, por exemplo. A gente está respirando O2 nesse momento, né? Sem ele a gente morre, né? E agora no Covid a gente sabe que um dos sintomas justamente é a falta de ar, né? Esse sintoma de falta de ar e tudo mais que vai, né, permear aí entre os sintomas. Enxofre é muito importante também. Selênio, telúrio, vamos falar só um pouquinho. Polônio é radioativo, não tem aplicações práticas. E o livermório, bom, esse elemento alguns nem sabem mal que existe esse elemento, tá lá no fundo, né, da tabela, entre os elementos recém-descobertos aí. E, enfim, ninguém quase lembra dele. Sim, não tem aplicações práticas, obviamente, porque ele tem uma meia-vida, né? Ele dura apenas alguns minutos aí, então não tem aplicações práticas. Bom, a gente vai ter então um grupo que é não metálico, essencialmente, ainda não é 100% não metálico, a gente vai deixar isso para o grupo 17, spoiler alert. O oxigênio é essencial à vida, como eu já disse, mas ele também está presente na crosta terrestre, na forma de óxido, e nos oceanos, na água, né, H2O. Também é o terceiro mais abundante do Sol, e é o primeiro na superfície lunar, também na forma de óxido. Então vai lá os robozinhos coletar lá, né, os óxidos na superfície da Lua. O enxofre é o segundo mais abundante, principalmente na forma de sulfetos, que tem um cheiro fedido, o cheiro do inferno, literalmente, né? Quem já fez analítica, já talvez tenha trabalhado com sulfeto, eu não estou completamente por dentro do que vocês têm feito na analítica, mas normalmente o sulfeto é utilizado para precipitação, né? E o dia que tem aula de sulfeto é aquele cheiro de peido, né? Cheiro de ovo podre, que parece que impregna na gente, a gente tem que chegar em casa e lavar o jaleco. Pelo menos na minha época foi assim, mesmo na capela. Aquilo ele é muito denso, né? Se vocês já viram o gás, né, o sulfeto, ele tem uma aparência densa, meio opaca, amarelada assim, né? Um gás danado. E o selênio e o telúrio são os mais raros. E os outros não preciso nem dizer, né? O polônio, além de radioativo, é raro. E o livermório, enfim, só Tony Stark, né? E grandes cientistas aí que têm acesso a outras possibilidades aí para só gerar o elemento e acabou. Então aqui a gente tem algumas aplicações, fertilizantes, né? Tem um apelo muito grande aqui no nosso estado, refinaria de petróleo, né? Mineração, aí vem as outras, né? Que, enfim, não são bem pouquinho, né? Uma porcentagem fraca, né? Aqui a gente tem um gráfico do log da abundância da Catherine Housecroft. E o oxigênio, né, ainda, como eu disse, vou reforçar mais uma vez e mais uma vez depois do futuro, ele é essencial à nossa vida. Enxofre, aqui a gente tem uma extração de enxofre, né, uma indústria, deve ser maravilhoso trabalhar nesse lugar. Um fedor danado, deve ter que usar uma máscara fodida para você poder respirar o mínimo. Imagina almoçar nesse lugar. A gente precisa trabalhar, né, gente? Então, enfim, tá aí aberta a possibilidade para vocês engenheiros que o foco nosso aqui, né,
Na FAENG definiu isso no PPC, inclusive na última versão, que deve entrar em breve aí, é para química industrial, né? Engenharia química industrial. Então a maioria de vocês acho que vai acabar indo para a indústria, mas sempre há a possibilidade da academia, são bem-vindos também, tá? Precisamos de gente ensinando, né? Gente que ainda acredita, como eu, aqui na universidade e em outros locais, né? IF, enfim, escolas particulares, a gente tem muitas possibilidades ainda. Então o enxofre, né, depois da extração, ele pode ser vendido um pó mais fininho, pode ser vendido assim, né, mais grosseiramente. Talvez encontrem algumas farmácias, né, se tiverem a curiosidade de ver e sentir o cheirinho, se não tiver no laboratório, né, de química analítica. Quando eu era criança, não muito criança, mas teve um cachorro do meu pai que pegou uma sarna, tipo uma sarna lá. Quem não sabe, sarna é um trem que, tipo, perde a pelagem, né, o animal, fica tipo um machucado assim. E aí diz que, né, como se fala aqui em Cuiabá, diz que enxofre fazia bem. E aí meu pai, né, e minha madrasta, na época, passaram no cachorro, o cachorro dava um berro cada vez que passava. Ele é levemente ácido em contato com água, né, você tinha que fazer uma pastinha ali. Na época eu não tinha feito faculdade de química, né, sequer tinha química, não estava nem no ensino médio ainda. Ciências naquela época não entrava química, agora no fundamental já começa com algumas coisinhas, não tive nada disso, né. Enfim, não sabia, né, que era levemente ácido, não ia deixar passar no cachorrinho. Não sei, porque o cachorro morreu, a gente não sabe se foi disso ou de outra coisa, né. Não vi assim nada, né, preparando a aula, sempre tô dando uma olhadinha assim, não vi nada que comprove isso, tá? Produtos para acne, né? Essa minha acne eterna, parece que eu sou um adolescente, de longe assim talvez não vejam, né? No meu rosto não tem muito mesmo, talvez mais em outras regiões. Produtos para acne são a base de enxofre, um horror, né? Fronha fica fedendo, toalha fica fedendo, você fica fedendo. Normalmente vem na adolescência, uma fase que a gente tá com os hormônios da flor da pele, é horrível, né? Felizmente tem outros produtos e medicamentos também como o Roacutan que evitam que a gente use, mas no passado era muito utilizado, inclusive receitas caseiras, tal, a base de enxofre. Na indústria também tem um apelo muito grande como matéria-prima para ácido sulfúrico, que é um ácido, né, muito utilizado aí em outras indústrias, então tem uma produção relativamente alta, que não deixa de ser, né, um composto que tem enxofre. Selênio, a gente vai falar mais para frente, né? Tem alotropia, a gente já falou de outros alótropos durante o curso. Aqui a gente tem dois deles, um cinzento e um avermelhado. E o telúrio, né? Eu vi um vídeo na internet e já vi isso em livros também falando que a quantidade de telúrio que tem na crosta terrestre é essa daqui. Eu acho que é um pouco de exagero, é proporcional, né? Eu acho que os autores quiseram dizer isso. Mas realmente é muito pouco que tem na crosta terrestre, então é um elemento que é muito caro. Eu vou falar de uma aplicação lá no final da aula que eu já tive contato e que realmente comprova isso. Aqui a gente tem a questão de propriedades do grupo 16. Vale citar aqui caráter anfotérico, né, do telúrio, o polônio básico e os outros elementos ácidos, né, exceto o oxigênio, que é encontrado na forma gasosa, é difícil medir, né, não tem como medir adequadamente a acidez na forma gasosa, né, a forma mais comum de encontrar oxigênio é como O2, né, então aí não tem como medir. Aqui, pela resistividade elétrica, a gente vê que ainda tem o metal e o semicondutor danados, né? Aqui no grupo. E os demais elementos
têm uma condutividade relativamente alta, né? Então, também, né, apesar da gente ter um caráter não metálico de ligação, a gente tem propriedades que agregam ainda, né, similaridade com metais. É importante distinguir isso, tá? Vamos de novo. A gente tem um grupo que tem um caráter de ligação covalente, né, que é característico de não metais. A gente tem um grupo que é não metálico essencialmente, né, exceto por esses dois elementos aí marcados, mas a gente ainda tem propriedades que são parecidas com o metal. Lembra no grupo 14, quando eu falei que o silício ele é brilhante como metal e tal, e ele é utilizado como semicondutor? Cai nessa história aí. São as zonas cinzentas que eu falei que a gente ia ver durante a tabela toda. Lá no ensino médio a gente aprende metal no metal, metal no metal. Metal conduz eletricidade, né? Então não é bem assim, né? Então a gente tem que analisar as coisas separadamente, né? Caráter de ligação, propriedades físicas, né? São coisas que variam elemento a elemento, né? Então, num grupo a gente tem, claro, uma tendência, a gente tem propriedades parecidas, mas, né, a gente tem as diferenças também. É importante focar nisso, muito importante. Aqui falando de ponto de fusão e ebulição, né, a gente tem aqui no ponto de fusão um aumento, uma diminuição, mas polônio eu já não considero muito elemento radioativo. Como você vai fundir isso, né? Já é outra parada, né? Quando a gente fala de ponto de ebulição, a gente tem um aumento também. Legal, a gente começa a ter uma tendência periódica que a gente só tinha visto lá no grupo 1 e 2. Depois a gente andou numa zona cinzenta aí, né? Uma zona que não tem uma periodicidade bem definida, e aqui a gente tem uma definição de novo. Então, há um aumento do ponto de fusão e ebulição, sim, exceto para o polônio, né, que tem uma diminuição aqui, essa bem acentuada no ponto de fusão, no ponto de ebulição um pouco menor. Isso se deve à estrutura e força de ligação, né? A gente tá, apesar de estar escrito elemento, você vê, né? Eu falei que alguns estão confundindo ainda, erro, assim, nojento, né, num livro de química. Quero falar elemento e a gente tem aqui elemento sim, mas a gente tem composto também, né, mais de um átomo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente está falando de ponto de fusão e ebulição de compostos de elementos ou formados por elementos do grupo 16 e também dois elementos isolados aqui que são o telúrio e o polônio, tá? Mas, de modo geral, a tendência do grupo você tem um aumento desse ponto de ebulição, só que vai depender da estrutura e da força de ligação, tá? Que vai variar um pouquinho. Então, apesar de a gente novamente ter uma tendência que só havia sido observada no grupo 1 e 2, a gente tem que analisar ponto a ponto, tá? Já não temos mais uma coisa tão engessada. Aliás, a química, né, ela não é assim uma coisa tão rígida quanto a matemática, por exemplo, quanto outras ciências exatas. Aqui, alto caráter covalente e aumento das forças intermoleculares, né, para ajudar a explicar nessa tendência que a gente observa. A gente tem um alto caráter covalente em todo o grupo e a gente tem um aumento de forças intermoleculares que são fracas essencialmente, né, mas que estão aumentando. E quanto maior a força intermolecular, né, você vai ter maior atração entre as moléculas ou entre os átomos ali, né? E para separar essas partículas, essas moléculas, você vai ter que fornecer uma energia, que é, né, uma das maneiras de se observar isso é o ponto de fusão e ebulição. Certo? Bom, falando de propriedades eletrônicas agora, né? Cuidado com a diferença de propriedades eletrônicas e propriedades periódicas, tá? Propriedades eletrônicas, estrutura eletrônica, configuração do grupo vai ser NS2NP4,
né? Então vai variar o N aqui ao longo do grupo. Aqui a gente tem os números atômicos e os estados de oxidação, né? Muita gente está confundindo isso ainda, né? Então vamos lá de novo. Mais 6 mais 4. Mais 6, perder todos os elétrons de valência, né? Ou os elétrons mais que ocupam estados mais energéticos, níveis mais energéticos. Para com esse negócio de camada, tá? Camada é camada de pomada, enfim, não é muito científico. Uso da linguagem científica não tem quase, tá? Entre vocês. Aprendam a usar a linguagem científica. Vocês vão ser engenheiros, vai falar, fulano, aperta o negócio lá. Que? Negócio lá. Aí o cara vai ficar com medo, né, de perder o emprego. Pô lá, né? Aí é Chaves, né? Chapolin. O cara vai lá, aperta o negócio, regaça tudo, né? Que válvula que é que você mandou apertar? Ou soltar? O que você tá mandando o cara fazer? Tem que saber se expressar. Ah, aumenta lá o negócio lá. Que? Aumenta lá o negócio. Mas não entendi. Aumenta, cara. Vai lá e aumenta. Aumenta, diminui, né? Você tem essas tendências aqui, falando agora do nosso caso. Mas tem que explicar o que está aumentando, por que está aumentando, né? Tem que entender. Se vocês não demonstram isso na avaliação, não tem como saber se vocês entenderam ou não, né? Eu vou julgar o que está escrito ali. Bom, vamos lá. Elétrons de valência ou elétrons mais energéticos. Por que eu fiz essa distinção? Porque aqui a gente tem uma blindagem de orbitais d violenta. E quem vai ser perdido? Esses elétrons mais energéticos do subnível, né, sp do nível eletrônico n igual a 4. Tá? Então, você vai perder nesses elétrons sempre 6 elétrons, porque todos têm 6 elétrons na camada de valência, camada mais distante do núcleo, nível mais energético. Tá? Você perdendo esses 6 elétrons, você pode voltar em uma configuração de camada eletrônica fechada. Parem de falar gás nobre, porque isso é lá do tempo do Lewis. Nós estamos em 2020, tá? Estamos na era da química quântica, da física quântica. Esqueçam o gás nobre. O gás nobre é um norte para a gente. Mas comparar as coisas só com gás nobre, ó, faz muito tempo, né? Já caiu isso. Aprendam, se atualizem, né? Você pode voltar em uma camada, né? Em uma configuração eletrônica de camada fechada. Corresponde a de um gás nobre, sim. Se quiser falar além disso, né, de uma configuração de camada eletrônica fechada, que corresponde a um gás nobre, né, tudo bem. Mas nem sempre isso é verdade. Quando você perde aqui no selênio, por exemplo, 6 elétrons, você vai voltar numa camada, né, numa configuração aqui. Uma camada não, é eu falando camada, né? Uma configuração de camada eletrônica fechada, de subníveis completamente preenchidos, né? E por que isso é estável? Ah, fica estável. Todo mundo fica repetindo que nem papagaio, né? É estável. Por que é estável? Eu já citei algumas vezes, né, durante o curso. Você tem a distribuição eletrônica equalizada nos orbitais. Você vai ter todos os orbitais d aqui, no caso, preenchidos, né, completamente preenchidos com 2 elétrons cada um. Fica tudo igualzinho. Isso leva a uma estabilidade. Nos cálculos lá das funções de onda, você vai ter um termo que vai ter um acréscimo de estabilidade ali. É por isso que é estável. Então, desenvolvam, sabe? Vocês têm um dia fazer prova agora. Um dia inteiro. Tem gente que faz menos de 2 horas e vem reclamar da nota. É óbvio que escreveu muito mal, mas muito mal, né? Parecem crianças escrevendo às vezes. É lamentável. Não dá para continuar assim. Se vocês querem ser bons profissionais,
E meus colegas, acho que eu estou perdendo tempo chamando a atenção de vocês, que vocês não são mais crianças. Meu, vai atrás, senão vocês vão ficar na mesma, vão ficar apertando botão só e ganhar uma mixaria, tá? É isso que espera vocês no mercado, tá? Se desenvolvam, tá? Quero ver respostas melhores, tá? Na avaliação agora. Vamos lá. Então, perda. Estado de oxidação mais 6 se deve à perda de todos os elétrons da camada de valência, que leva a uma configuração de camada eletrônica fechada, que é mais estável devido à distribuição equalizada dos elétrons nos orbitais do subnível anterior, né? Quando você perde toda a população aqui, você vai acabar voltando para o subnível anterior, que não necessariamente é um gás nobre. Além de ser um conceito falho, errado, antigo de Lewis, nem sempre vai ser assim. Olha aqui o último elemento. Tem o 5D e depois ainda tem o 4F. Pô, tem duas configurações de camada eletrônica fechada aqui. Esses elétrons aqui, ó, são os mais soltinhos do grupo. Estão completamente livres. É um peido, perde esses 6 elétrons, tá? Como brincava um professor meu do cursinho, ó. Tô deslocando elétrons aqui, tá? E é verdade, às vezes é verdade, né? Um movimento super brusco assim, né? Um assoprão, você tá perdendo, né? População eletrônica, porque tá muito livre isso daqui, tá muito livre, né? Olha aqui, o oxigênio. Coitado do oxigênio, né? Para formar íons, que eu já vou falar daqui a pouquinho quais são também, pô, só tem um S2, tá muito ali, o núcleo tá puxando ali, tá atraindo esses elétrons, muito forte. Depois quando a gente vê o extremo oposto, o polônio, putz, tá muito fácil de perder esses 6 elétrons e adquirir o estado de oxidação. Estado de oxidação mais 4, é o mesmo raciocínio. Aqui mais 4, né, ou 4 elétrons ocupando os orbitais P, a gente tem um elétron em cada orbital P e mais um emparelhado. Emparelhado é energia danada. Para emparelhar se fornece uma energia, para quebrar isso a energia é igual. Princípio da conservação de energia, né? Então, você tem uma distribuição que não é equalizada nesses orbitais, né? Então, porra, aí, né? Fica legal, né? É interessante energeticamente falando para o átomo perder esses elétrons. Então o estado de oxidação mais 4 também é bem comum, ok? Então a gente tem dois estados de oxidação que se devem devido à perda desses elétrons, desses orbitais, para adquirir uma configuração eletrônica de camada fechada que tem, né, a sua distribuição eletrônica equalizada, né, distribuída igualmente entre os orbitais, né. Não fiquem decorando o que o Felipe fala, se expressem, aprendam a se expressar. Tem muita gente que tem dificuldade de se expressar, né. E aí, galera, só isso daqui, tá? Livro, ó, livro. Tom, The Mandalorian, né? O código caçador de recompensa. Ah, Felipe, mas isso vai me ajudar? Vai, porque isso aqui tá escrito em português, tá? Tá escrito em português, né? Antes de tudo, 2 pontos. Não confunda uma ameaça da boca para fora com uma ameaça real. Ponto. É a linguagem, é a nossa língua oficial. Tem que aprender a se expressar, tá? Tem que aprender a se expressar. E isso acontece lendo e escrevendo, não tem outra maneira. Ah, não gosto de ficção científica, tá? Não gosto de romance, quero ficar na ciência. Tô piradão, tô viradão aqui na ciência. 24%, beleza. Então vai ler artigo, né? E vai aprender a usar o jargão científico, né? Beleza, ótimo, excelente, tá? Só que isso para saúde mental não faz bem, já aviso, tá? Eu não faço isso. Mas vocês pensam que a minha loucura se deve a isso. Eu gosto de outras loucuras, tá? E o estado de oxidação menos 2. Ah, agora nós temos um estado de oxidação negativo. Olha que legal.
Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Por que o oxigênio e o enxofre têm um estado de oxidação -2? Valendo. Vou deixar um pouquinho. O que esses elementos têm diferente na tabela periódica em termos de propriedade periódica? Vou já dar a dica maior aí. E aí, pessoal? O que vocês acham dessa questão? Eletronegatividade, tá? A gente vai falar disso a seguir, né? Mas a gente já falou diversas vezes que o oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos da tabela. E em seguida a gente tem o enxofre nesse grupo. Então você tem uma atração da nuvem eletrônica relativamente alta aí. E você tem pouca blindagem, como a gente pode ver aqui, né? E isso faz com que, né, exista essa tendência de atrair os elétrons, né, para si, entre os elementos, falando de elementos especificamente, tá? Compostos vai inserir uma série de coisas que o pessoal se confundiu bastante também, né? A gente vai analisar estado de oxidação, eletronegatividade em elementos. Depois a gente vai analisar compostos, tá? É outra coisa. Bom, é isso, tá? Então a gente tem estado de oxidação +6 +4, né? E aqui a gente tem de novidade o -2 para esses dois elementos somente que são muito eletronegativos. Passando aqui, né? Que repeteco do que a gente já viu, só trazendo a tabela novamente para vocês observarem bem essa questão de blindagem. Aqui a gente ainda fala de primeira energia de ionização, que é altíssima, né? Em algum momento aí nos exercícios eu lembro que alguém falou, né? Energia de ionização alta para esses elementos, né? É interessante fazer esse paralelo, ainda que agora do lado de cá a gente vai começar a falar mais de eletronegatividade. A gente já falou um pouquinho disso no grupo 15 e aqui a gente tem eletronegatividade para todo mundo, tá? A gente também vai falar de raio covalente, né, devido a esse caráter não metálico do grupo, e ainda tem raio iônico, que pode ser para íons positivos ou negativos no caso dos elementos mais eletronegativos. A diminuição aqui da eletronegatividade, ela ocorre devido ao tamanho, né? Tamanho ou do raio atômico aqui, tá? Então você vai ter então a dispersão da nuvem eletrônica, né, para raios cada vez maiores, ou seja, quanto mais distante do núcleo estão esses subníveis de átomos maiores, você tem uma distribuição eletrônica ao longo deles, né? E isso vai, né, ocasionar a diminuição da eletronegatividade. É o que a gente discutia lá atrás no grupo 1 e 2 em termos de energia de ionização, né? A energia de ionização ela vai diminuindo conforme o raio atômico aumenta, né? Então aqui a gente tem a diminuição da eletronegatividade, né? A gente fala mais agora de afinidade eletrônica e eletronegatividade nesses grupos, né? Nesses últimos grupos da tabela periódica. Falando dos elementos individualmente, propriedades, aplicações, de novo, o oxigênio, a questão da vida, né? A partir da conversão do CO2 na fotossíntese, é a principal fonte, isso já é observado desde sempre, né? 2,5 vezes 10 a nona anos atrás. Ele ocorre principalmente como O2, mas também é encontrado como O3, como ozônio, ainda que estejam destruindo a camada de ozônio, né? Já ouviram falar disso também. Você também encontra comumente o ozônio, principalmente, né, em termos aqui da nossa realidade, da Terra. Alta eletronegatividade que se deve devido é ótimo, né? Se deve a um raio atômico pequeno
e falta de orbitais D disponíveis. Então a gente volta lá na configuração, 2s, 2p4. A gente está no subnível de orbitais sp e no nível eletrônico de n igual a 2. Lembrando que o primeiro subnível eletrônico de orbitais D é o 3, é o terceiro período. Então o enxofre, spoiler alert, está mais próximo em termos de energia do selênio ou de orbitais D. Eles têm esses orbitais disponíveis ainda que não estejam ocupados, porque se trata do mesmo N, tá? Olha que resposta mais bem elaborada, tá? Orbitais D disponíveis. Eu vou começar a passar a régua, tá? Nessa última prova não tem meio certo. Não tem meio certo. Se não tiver bem elaborada a questão, eu vou passar a faca, tá? Não vai ter mais meio certo, porque tem gente que reclama de meio certo. Incrível, né? Incrível, reclamam de meio certo. Eu dei meio certo. A questão está certa ou errada. A gente está no curso de exato, né? Humanas aqui, tá? Então fica o aviso aí, que vai ser retomado algumas vezes ainda. E essa falta de orbitais D disponíveis, leva a um número de coordenação baixo, que é o número de átomos ligado ao oxigênio quando se forma um composto. Qual composto? Qualquer composto. Um composto orgânico que tenha uma função orgânica oxigenada, como um álcool, por exemplo, ou um óxido, que a gente vai ainda falar um pouquinho aqui, Então, os óxidos são, dentre os compostos do grupo 16, muito comuns em nossa crosta terrestre, e são compostos formados por metais e oxigênio, ou por não metais e oxigênio também, ok? Mas o importante é ter o grupo óxido aqui, que pode ser iônico ou covalente, também tem essa distinção. Aqui no caso, como é um metal e o oxigênio, que é um não metal, é um óxido que tem um alto caráter iônico de ligação. Eu já falei isso brevemente durante o curso, mas a gente nunca tem ligação iônica ou ligação covalente. A gente tem alto caráter. A gente tem uma possibilidade maior ali de caráter iônico. A gente tem um maior caráter iônico por conta das diferenças periódicas entre os elementos, ok? Então aqui, em termos de entalpia de ligação, de energia de ligação, a ligação simples de oxigênio tem uma energia menor. Quando a gente passa uma ligação dupla, a gente tem mais pares de elétrons compartilhados, E aqui também a gente vê a relação do oxigênio com outros elementos, muito eletronegativos, mais eletronegativos do que ele, e também que tem uma energia de ionização baixa, ou que tem um caráter mais positivo, como o hidrogênio, um caráter mais eletropositivo. Aqui, eletropositivo é um termo que eu uso mais para fins didáticos. Não existe eletropositividade, não se mede eletropositividade, se mede eletronegatividade, se estima a eletronegatividade, Mas pode pensar dessa maneira só para vocês entenderem o caráter oposto aí periódico dos dois. Então, logicamente, que essa energia aqui é muito mais alta do que quando você tem o mesmo elemento, dois elementos iguais ligados, Você não tem diferença de eletronegatividade nenhuma. Então, eu pus essas energias de ligação para vocês terem uma ideia, Sendo, por exemplo, no caso desse óxido, um metal, você vai ter uma diferença de eletronegatividade. Metais, baixa energia de ionização, tendência de formar íons positivos. Oxigênio, eletronegatividade alta, tendência a formar íons negativos. Casou, Então, um muito positivo e outro muito negativo. Vai ter um caráter iônico forte. Quando você tem aqui oxigênio e cloro, por exemplo, você, além de não ser um óxido, só para voltar nessa questão de ligação, você vai ter um caráter covalente, são dois não metais ligados, tá? Então você não vai ter essa diferença
de periodicidade aí muito grande. Os óxidos, de modo geral, eles são compostos que têm uma alta entalpia de ligação. Logo, para você quebrar essa ligação, você vai precisar de uma energia muito alta, que pode ser fornecida através de calor ou de reações químicas. Para você abrir um óxido, como a gente chama, para você dissolver um óxido, você tem que fornecer calor ou um reagente químico, uma outra substância química, ou os dois juntos, tá? No caso de óxido de zinco, por exemplo, o ácido mais comum, assim, ácido clorídrico, né? Você vai ter possibilidade aí de romper essa ligação. Quando a gente, fala de alguns óxidos, como o óxido nióbio, que esse imbecil esse presidente ficou falando, me dava arrepio cada vez que eu ouvia, porque eu já trabalhei com isso, e fica até feio ouvir isso da boca de um imbecil desse, mas tudo bem. Óxido de nióbio é um óxido que tem um alto caráter iônico, de certa forma aí, né? Tem umas particularidades que eu não vou entrar em detalhes, mas o mais importante para o que a gente está vendo nesse momento do curso é a alta entalpia de ligação que ele tem, né? Para você quebrar um óxido, para você dissolver um óxido nióbio, você tem que usar ácido fluorídrico, que é um dos ácidos mais ácidos, com muitas aspas aí, é um ácido que é moderado a fraco pela classificação, principalmente de Arrhenius, porque ele não tem hidrogênios muito ionizáveis, a gente vai ver isso no grupo 17, mas ele tem um alto poder corrosivo, de novo lembrando da série Breaking Bad, né, que eles utilizam para dissolver um corpo. A gente sabe, né, já foram feitos testes que aquilo não é tão fácil de fazer, né, mas, né, é um ácido muito corrosivo sim, é muito perigoso ser trabalhado, né, tem um risco muito grande, mas só ele e aquecimento que levam à dissolução do óxido nióbio, para vocês terem uma ideia, tá? Mas os óxidos, de modo geral, são compostos, são substâncias que são muito inertes em termos de reatividade, devido à alta eletronegatividade do oxigênio, ok? Lembrem-se disso. E obtenção de oxigênio. Na indústria, a partir da liquefação do ar, tem oxigênio na atmosfera, senão a gente não estaria aqui respirando, né? E retificação ou purificação, são praticamente sinônimos aqui, por adsorventes, tá? Então você tem uma substância que tem uma grande superfície que pode adsorver, lembrem-se lá do começo a gente falou da catálise, né, de processos para obter margarina. Você tem uma catálise lá, né, mas nem sempre uma catálise, pode ser um processo de adsorção, como é o caso aqui. Sílica, gel, a gente viu. Ali você tem uma adsorção em primeiro lugar, depois absorção da água, né? Primeiro superficialmente e depois sendo incorporado na substância. Aqui, como é gás, né? Você tem uma substância com uma grande área superficial que vai tirar as impurezas, elas ficam absorvidas ali. Então, filtros agora, tão importantes na época que a gente vive, em máscaras, no ar-condicionado de aviões, né? A Azul, por exemplo, tem um sistema de filtração que é patente da Embraer, né? Eu conheço pessoas que trabalham lá dentro, e que tem filtros especiais para adsorção, né, de vírus aí. Então o ar é filtrado continuamente, adsorvendo impurezas, e no caso agora os vírus, através de produtos especiais, são utilizados ali. Aplicações de oxigênio, né, óxido de acetileno ou etileno, né, é muito importante aí para a indústria. Combustão também, processo metalúrgico, combustível de foguetes, confundiram combustível com propelente na prova, chega, né, de sofrer. Enfim, vocês viram os erros de vocês, foram pontuados. No laboratório existem diversas rotas de obtenção do oxigênio, né? Então, eletrólise, solução aquosa, a gente já falou disso lá atrás, né?
quando a gente falou do hidrogênio, células combustíveis tem hidrogênio e tem oxigênio na decomposição da água, tá? Ou decomposição de peróxido de hidrogênio, né? Água oxigenada, cloratos, enfim, tudo que tem oxigênio pode ser fonte de oxigênio, mas aí você tem que analisar o custo, né, e o benefício que isso vai te trazer, né? O que é vantajoso você utilizar como fonte para oxigênio. Mas existem diversas sínteses e vão ser descobertas muito mais, certamente, aí, hoje ainda e no futuro. Que eu falei tanto da respiração, né? Então, como que é o processo, né? Não vou entrar em detalhes, obviamente, daria para dar uma aula disso facilmente, de bioquímica, mas a gente sabe que a hemoglobina, né, o glóbulo vermelho, ela tem essa coloração por conta desse grupo M, né, que é um grupo de ferro, que está presente nessa macromolécula, né, esses tentáculos aqui, essas coisas desse infográfico, né, são todos átomos, tá? Então são moléculas formadas por uma infinidade aí de átomos que tem lá um grupozinho de nada, né, em termos de tamanho pelo menos, que vai estar presente esse grupo M, né, que é o responsável pelo oxigênio, né, fixação do oxigênio na nossa respiração, que é, né, um grupo então que tem ferro complexado, último capítulo, tá? A última parte da nossa disciplina, a gente vai falar dos compostos de coordenação, tá aqui um exemplo, tá? A gente tem aqui o grupo M, que tem um átomo de ferro complexado, né, em meio a essa molécula aqui, né, esse composto de coordenação nitrogenado, tá? Então, uma coisinha nessa molécula, né, tá em vários pontos, obviamente, para fixar o oxigênio e fazer o transporte em nosso organismo e nos permitir viver, né? Que alegria que é viver, né? Então, mais do que nunca, e o responsável é esse grupo M. Enxofre. A gente vai mudar de elemento agora. O enxofre tem uma associação com alotropia muito grande, né? Muitos alótropos aí de enxofre, né, para citar alguns, estruturas já conhecidas. O enxofre fibroso é o catena S infinito, né, que é um polímero, né, que se estende aí infinitamente e que, né, a gente pode observar que tem uma cadeia aberta. Os demais já são anéis, né, são ciclos que são levemente distorcidos, né, por conta da energia de ligação envolvida. Os estágios de oxidação podem ser os mais diversos possíveis, inclusive um +2, olha a novidade aí, né? A gente tem um estado +2 que a gente tem ganho de elétrons nesse último orbital P aqui. E aí o que vai acontecer? Faço questão de voltar aqui, né? A gente vai completar esses orbitais e vai passar para o próximo subnível, né, que seria 3D10 energeticamente falando, tá? Então, até por estado de oxidação a gente já tem uma ideia de por que o enxofre tem orbitais D disponíveis. A gente está no terceiro período, o primeiro subnível de orbitais D, 3D, também está. Então, energeticamente, a hora que a gente faz os cálculos lá na função de onda, a diferença de energia é muito pouca. Então, esses orbitais estão disponíveis e isso permite números de coordenação maiores, que explicam, em parte, essa alotropia observada, né? Inclusive de números muito grandes, 18 e até infinito aí, tá? Esse infinito é teórico, logicamente vai ter um limite aí da matéria, mas é uma cadeia aberta que se estende aí como um polímero, certo? Aqui é a extração, né? A gente viu lá no começo uma mina, né, de enxofre. Pois é, a gente tem em alguns lugares do planeta minérios ricos em enxofre e ali se instalam-se as minas, né? O homem explorando a natureza, né? Que nem sempre é legal de se ver, mas aqui
estamos discutindo a engenharia do negócio, né? Então o processo Frasch, Hermann Frasch, descobriu em 1890 e vem sendo utilizado ainda. Incrível, né? Quando funciona a coisa, quando é eficiente, né? Você pode mudar ali as operações unitárias, você pode mudar alguma forma ali para obter mais lucro, mais rapidez, mas basicamente você ainda tem esse processo sendo utilizado. São 3 tubos concêntricos. São 3 tubos que estão, né, um interno ao outro, né? São tubos que têm o mesmo centro, por isso que são concêntricos. Cada tubo tem uma função. Em um deles a gente vai injetar ar, né? Em outro a gente vai injetar água aquecida. E o outro é onde a gente recolhe os ganhos, né? Onde a gente recolhe o produto, que no caso é enxofre líquido. Você tem uma rocha sulfurosa, introduz água acima de 160 graus, né? Aqui fala acima de 100, mas o ponto de fusão é 160, tem que ser no mínimo isso. Para fundir o enxofre que está ali na rocha, o ar empurra, aumenta a pressão lá embaixo e gospe para cima, né? Você tem um bombeio aqui para cima que já é facilitado pela introdução do ar. Então você não necessita de bombas muito poderosas. A própria diferença de pressão do ar que é introduzido no tubo e a pressão externa vai ser suficiente para que o enxofre líquido suba através do tubo e seja expelido, né? Então, processo Frasch, 3 tubos concêntricos, cada um com a sua função, né? Aqui, desculpa pessoal, falei fusão no enxofre errado, tá? 119 é o ponto de fusão. Então, normalmente trabalha-se na faixa 160, que está acima de 120, 119, que seja, para ser bem exato. 3 tubos concêntricos, cada um com a sua função. Em um deles é injetado ar, no outro água aquecida acima do ponto de fusão de enxofre, não precisa ficar decorando esses números, tá? Acima do ponto de fusão de enxofre, né? Use a lógica do negócio. E o enxofre, uma vez fundido, é bombeado pelo terceiro tubo e recolhido na forma líquida. Essa é a resposta completa, tá? Processo Frasch, funde o enxofre, beleza. Processo Frasch, funde o enxofre, bota água lá, entendeu? Às vezes eu uso de coloquialismo na aula para facilitar o entendimento de vocês. Depois vocês têm que pegar o material, ler, escrever, usar a linguagem científica, né? Não é ficar decorando, né? Então tomem cuidado com isso, que o pessoal também tem perdido nota por conta disso. Então aqui a gente tem as fases do processo Frasch de extração do enxofre. Aço sulfúrico, falei, né? Tem um apelo aí, é uma indústria que pode servir para fertilizantes, de novo voltando para a nossa realidade, micro-realidade aqui do estado, né? Como que acontece? Transporte do enxofre e fusão, ou o cara já compra o enxofre líquido, cada um tem o seu preço, toda mágica tem seu preço, né? Você depois de uma combustão de enxofre é SO2, combustão, reação com oxigênio, né? Sob aquecimento, formando um gás. Normalmente a gente associa combustão somente ao CO2 e água. Nem sempre é assim. Depende de quem está do outro lado, tá? Compostos orgânicos, hidrocarbonetos, sim. Aqui a gente está falando de compostos sulfurados, de enxofre, tá? Estamos colocando enxofre líquido, oxigênio formando dióxido de enxofre. Esse é um processo que libera energia. Ele tem uma entalpia negativa. Oxidação do SO2 a SO3. Então a gente tem agora oxidação, né? Qual que é a diferença entre oxidação e combustão? Ambos são reações que utilizam oxigênio. No entanto, em uma você utiliza calor para produzir um gás, normalmente, né? Até devido à temperatura.
e no outro você pode ter a conversão, estabelecendo um equilíbrio químico entre as espécies, tá? Você vai formar uma espécie que é mais oxigenada e você inicialmente tem uma espécie que é menos oxigenada, ou seja, que tem menos átomos de oxigênio em sua estrutura, né, esses compostos. Então o balanço energético aqui também é bom, né, libera energia, e isso significa que a termodinâmica é ok, né? Mas ainda assim a gente tem que utilizar um catalisador. A gente já falou sobre isso no processo Haber-Bosch. E por quê que eu tenho que utilizar um catalisador? Porque a reação é lenta, ou a reação tem cinética lenta, para ser mais específico, tá? Não é porque a termodinâmica está ok que você vai ter a reação completamente, né, acontecendo imediatamente. Ela é espontânea, mas ela demora para acontecer. E aí você tem que utilizar um catalisador. Bom, aí a próxima etapa vai explodir a cabeça de muita gente. Prestem bem atenção nesse momento, que você vai reagir o SO3 formado, né, o composto mais oxigenado aqui que eu falei, o trióxido de enxofre, com ácido sulfúrico para formar o óleum, que é o ácido pirossulfúrico que está aqui representado, tá? Mas onde a gente estava mesmo? Processo do quê? De ácido sulfúrico? Pera, eu vou usar ácido sulfúrico para produzir ácido sulfúrico? Vai. Tá? Inicialmente, inclusive, vai ter que comprar, porque não vai surgir do nada, né? A não ser que você seja um alquimista, né? Que nem o Full Metal Alchemist, né? Aquele anime, mangá, né? Você não vai surgir ácido sulfúrico do nada, você vai ter que comprar de alguém quando você está começando sua operação. Depois o processo vai ficar autossustentável, ok? Mas você vai ter que gastar um pouquinho ali e ter um ácido sulfúrico. E aí, por que essa etapa, né, de formar o óleo que vai reagir com água, formando o ácido sulfúrico, que é o nosso produto final? Porque se você reagir o trióxido de enxofre com água, ele vai formar o ácido sulfúrico sim, né? Então alguém que já tem um conhecimento de química vai fazer essa equação na sua cabeça. Só que é uma reação exotérmica, que forma neblina densa, então é perigoso, né? Você perde porque forma essa neblina, para coletar é mais difícil, né? Aqui você forma o ácido sulfúrico no estado líquido, né? Então não é interessante, você tem desperdício, você tem prejuízo e libera uma névoa ácida que vai corroer, né, suas operações unitárias, seus colaboradores. Não é legal. Por isso que a gente introduz essa etapa intermediária de conversão do SO3 com ácido sulfúrico em óleo, tá? Aí o óleo vai reagir com água, formando ácido sulfúrico. O processo todo é exotérmico, que gera 535 kJ por mol, que é uma cacetada, né, de energia, na forma de calor, que é aproveitado pela indústria como calor ou gerando eletricidade, né, convertendo em eletricidade. Então, se a gente observar as etapas passadas, a gente tem fornecimento de calor aqui nas duas, né? Então, esse calor vem do próprio processo autossustentável. Bacana, né? Aplicações, fertilizantes, né, que eu falei no começo, na indústria de metais e na indústria petrolífera, tá? Deixa eu especificar isso daqui, senão eu vou acabar esquecendo. Mágica da edição. Plim, né? Indústria de fertilizantes, metais e petrolífera, tá? Então, todas essas indústrias vão utilizar. Marquei fertilizante porque aqui no Mato Grosso, né, a gente tem um interesse nessa área aqui de indústria agrícola. E aí a gente tem algumas reações aqui, né, no caso específico de fertilizantes, né, só para vocês terem uma ideia. O ácido sulfúrico, ele é misturado com precursores de fósforo e nitrogênio, formando os fertilizantes que tem aí, principalmente NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então vai ter um outro precursor de potássio aqui, e o ácido sulfúrico
entra aí na jogada. E também é um micronutriente para plantas em algumas formulações, tá? Selênio. A gente já falou da alotropia do enxofre, o selênio também tem alótropos, tá? O selênio cinza é o mais estável, ele tem essa estrutura, e o selênio preto também, tá? Então, só que as estruturas são diferentes, além das colorações, tá? Então, esse daqui é essa cadeia polimérica aqui que é distorcida, e essa daqui são essas linhas separadas, tá? A gente ainda tem um selênio vermelho, que na fórmula planar, de novo o erro do livro, tá? Se eu não me engano, esse é o livro do Shriver e Atkins, tá? Que, enfim, ele deixa a desejar em alguns momentos, tá? Então, olha aqui o erro, né? São anéis de selênio, tá? Eu deixei porque eu não conseguiria reproduzir com as minhas habilidades artísticas esse anel aqui, né? Que na verdade não é assim, né? Ele forma rapidamente através de oxidação que está presente em todo lugar, né? O oxigênio, a não ser que esteja no vácuo. Esse anel aqui, que é um pouco distorcido, como a gente vê nessa representação 3D, tá? Então, só para vocês terem uma ideia dos alótropos. Para que serve isso? O selênio vermelho era muito utilizado na indústria de vidros para dar uma coloração vermelha. Então, isso é coisa de vó, né? Olha isso daqui. Quem tem uma avó assim, levanta a mão, né? Vai lá, né? Tem aquela coisa que só tira no dia de Natal, né? Aquela vidraria especial, aquela jarra, né? Aquele negócio para pôr fruta, né? Natalina. Ou que deixa ali na mesa com aquelas frutas, né? Só para você ter que tirar cada vez que você vai fazer janta. Enfim, coisa de outro tempo, né? Outros tempos mais lentos. Taças, né? Bonita, taça. Meu, tem um monte de forma de fazer isso. Não precisa de selênio. Selênio não é um dos elementos mais disponíveis, a gente já viu. Outra aplicação do selênio, né? Semicondutores, células solares. A gente já falou isso, não vou me estender, né? Lá no grupo 14. O interesse do selênio é a compatibilidade com o silício, né? Do band gap, que é essa janela aqui, né? Entre a banda de condução e banda de valência. Toners e Xerox, achei, né, o produto aqui para mostrar para vocês. Selentoner. Compre Selentoner, né, a base de selênio. Jamais imaginei isso, né? Toners de Xerox, né, de máquinas, que o pessoal acaba usando para impressão. Vocês já fizeram isso diversas vezes, eu também, né? Então, nessas empresas aí próprias. Ele também é um micronutriente, tá? Então aqui a gente tem uma tabela que foi extraída aqui dessa Organização de Saúde americana, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Das faixas etárias e da quantidade de selênio que vocês precisam, né? Então aqui está escrito para recém-nascidos até 1 ano, né? Quantidade adequada, né? Então não é que é o ideal, né? Provavelmente não vão comer, porque o selênio, a gente já vê aqui nos alimentos que estão presentes, né? Nos quais está presente, desculpem, o selênio. Então, castanha do Pará, né? Eles chamam de Brazil Nuts, né? Lá na tabela. Tem uma tabela com todos os alimentos lá, tá? Se pegarem esse link, vocês vão poder se divertir lá, ver os alimentos que tem selênio. Esses daqui são os de destaque, né? Brazil Nuts, castanha do Pará, peixes, whatever, não fala exatamente qual, fígado de boi, que muita gente já está passando mal aí só de ver isso, eu sei, vegetarianos, respeito, e quem não é também, não é todo mundo que gosta de fígado, né? Tem que ser muito bem feito, você tem que comprar bem fresco, senão faz um mal danado, tá? Mas são alimentos ricos em selênio, né? Esse composto aqui, dimetilselênio, né, que está presente nos alimentos, todos esses daqui estão, ele tem um cheiro de alho. E o alho justamente também é fonte de selênio, tá? Castanha do Pará, tem que tomar cuidado, tá, gente? Sei que muita gente adora sentar e comer que nem pipoca, mas é 2 por dia. É a recomendação para você ter a dose de selênio adequada, tá? 2 unidades, né, de tamanho razoável aí,
são suficientes para você ter a quantidade de selênio atendida. O selênio em excesso ele é tóxico, assim como outros elementos que a gente já explorou aqui, né? Então tem que tomar cuidado, né? Tem envenenamento por selênio, né? Pode causar no mínimo aí uma dor de barriga, então tem que maneirar, tá? A castanha do Pará também tem outro benefício que é o colesterol bom, né? Chamado colesterol bom, que vai te dar uma nutrição, né? Quem nunca foi na academia, voltou e comeu castanha, né? Ou antes, né? Como parte do lanche, não vão comer só isso, a não ser que você esteja uma dieta bem específica de nutrição aí, orientada por profissionais, não façam loucura na vida de vocês, tá? Não é necessário. Então, só para vocês terem uma ideia aí de uma aplicação mais interessante do selênio para a gente. Telúrio. Primeira curiosidade do telúrio é que tanto ele quanto o selênio são extraídos de minérios de cobre, tá? Já está dando 1 hora de aula, tô vendo aqui. Já falei, gente. Pausa o Felipe. Vocês não podem fazer isso na realidade. Olha que coisa mágica. Parece aquele filme, né? Como que é? Filme bobo do Adam Sandler. Clique, né? O controle remoto. Pausa, né? Volta. Rebobina o Felipe, né? Ah, entendi essa parte. Volta. Pausa, né? Vai lá comer, vai almoçar, vai jantar, vai lanchar. Depois você continua, tá? Não precisa assistir tudo de uma vez. Sei que vocês estão ávidos pelo conhecimento de química aí. Não precisa assistir de uma vez, tá? Como a gente combinou. Aulas mais longas em uma única parte, para não ficar aquela zona, né? Um monte de vídeo. Não ficar quebrando também, né? E aí vocês assistem no tempo de vocês. Vão ter 2 aulas disponíveis, mais 2 horas, preciso atualizar lá no AVE, inclusive, acabei de lembrar, de estudo que são necessários para cada unidade. Aí vai da necessidade de cada um, tá? Bom, vamos lá. Selênio e telúrio são obtidos minérios cobre, que está na origem do nome, né, especial do grupo 16. Então aqui a gente tem umas rotas, tá? Essas eu não quero ficar decorando, tá? Eu acho mais interessante o ácido sulfúrico, não quero que decorem, quero que entendam. Essa reação química é muito simples. Tá com dificuldade de entender reação química? Aqui tá uma delícia para vocês entenderem, tá? Essa daqui que é um pouquinho mais complicada, né? Mas o óleo, né? Você sabendo o produto, dá para montar o quebra-cabeça aqui, tá? Então, essa daqui já é um pouco mais complexa. É uma coisa muito estranha da nossa realidade. É mais pela curiosidade que você reage primeiro aqui com carbonato e oxigênio. Libera ela, né? Libera o selênio aqui e fica o telúrio, né? Depois você vai ter que reagir, né? Aliás, desculpe. O telúrio, que libera ela aqui, tá? Foi liberado. E o selênio fica. Depois você vai reagir o selênio com o dióxido de enxofre e a água, formando selênio e ácido sulfúrico. Olha, rota para ácido sulfúrico. Vê como as coisas, né? Conforme você vai estudando química, essas rotas alternativas vão surgindo, né? E entender a matemática mesmo da equação química aqui, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier lá atrás, nos primórdios da química, e a maior verdade da química é essa, né? Não tem como inventar elemento. O cara que escreve N, mas oxigênio dando amônia, nossa, ele devia ser banido, né? Como pode? É matemática, gente. Você tem que saber matemática, tá? Então, depois, o telúrio, óxido de telúrio, né, formado, né, reage com hidróxido, formando outra forma de óxido aqui, e você tem a redução eletrolítica. Então você achava que tinha acabado aqui no libera ela, mas não. Então a gente viu o selênio, como a gente isola o selênio, o elemento selênio na forma sólida, e essas etapas 3 e 4 mostram como a gente isola o telúrio na forma elementar e sólida. Para que serve isso? Ligas metálicas, semicondutores, células solares. Os seus óxidos apresentam caráter anfótero, né? A gente já tinha falado lá atrás.
E isso é o que eu mais amo, tá? Então, um pouquinho aí, um extra que vocês têm com exclusividade aí do professor Felipe ou outros que já trabalharam com isso, tá? O óxido telúrio, ele é um formador vítreo. Lembra quando a gente falou de vidro no grupo 14, né? Você tem os elementos são a matéria-prima para o vidro, que a mais comum é a sílica, né, que é obtida da areia, mas você tem outros formadores vítreos. No caso, daqui é um formador vítreo mais nobre. Você não vai fazer, pode até fazer, mas você não vai fazer uma janelona de telúrio só para ter na sua sala, no seu quarto, né? Você não vai fazer isso, é muito caro. Você vai utilizar a sílica para as aplicações mais comuns do dia a dia. Mas para aplicações óticas, telúrio é o rei ainda, tá? Então, aplicações óticas, baixa energia de fônon, eu vou explicar já o que é. Transparência em múltiplos comprimentos de onda. Isso não é porque o vidro é transparente, tá? Que nem meu óculos, nem a janela, tá? Significa que esse material não absorve radiação em vários comprimentos de onda. E tem um alto índice de refração, que para quem usa óculos como eu sabe a importância disso, porque quem quer um óculos igual ao do Harry Potter, ou quem não quer um óculos fundo de garrafa, graças a Deus a gente tem materiais que, já vou dizer que nesse caso aqui normalmente não é telúrio, tá? Porque é muito caro, né? Mas tem o alto índice de refração, quer dizer o quê? Que você tem um desvio da luz ali, né? Que tem um valor diferente do que seria uma lente de sílica, por exemplo. Quanto maior o índice de refração, mais fina você vai conseguir fazer sua lente normalmente, tá? Aqui, só para vocês verem algumas estruturas de telúrio, tá? Não precisa se preocupar com isso, estou dizendo, tá? Não vou cobrar isso em provas, estruturas possíveis de telúrio, é um absurdo isso. Só para vocês terem uma ideia de estruturas do telúrio. E aí a parte que eu adoro, né? Que foi objeto de estudo do meu doutorado e do meu pós-doutorado lá na USP, né? No interior de São Paulo, que são os amplificadores óticos, né? E o que vem a ser isso? Bom, todo mundo adora ficar na Netflix, Amazon Prime, agora Disney chegando. Pera aí, só corrigir isso que tem que usar a magia de edição aqui. Plim, né? Que tava marcado errado. Todo mundo quer uma internet estável para jogar, para estudar, né? Vivo confia, né? Parece propaganda da Vivo, mas não é, tá? Então hoje a gente tem um uso muito grande de redes de telecomunicações, tanto para a internet quanto para outros tipos de telecomunicações. E para mantê-la estável e rápida, a gente precisa inserir amplificadores óticos, tá? Então essas fibras, né? De novo, propaganda Vivo, não estou recebendo nada por isso. Vivo Fibra, né? Etc. São redes que normalmente já tem uma fibra que é amplificadora, porque não pode cair o sinal. Ainda que, como alguém que trabalhou diretamente com isso, eu posso dizer que no Brasil a gente ainda está engatinhando e tem lugar que não tem fibra ainda, muito comum, tá? Mas a ideia é essa, que você tenha fibras que amplifiquem o seu sinal, mantendo a qualidade, né? E possibilitando a distribuição em massa, né? Então, cada vez mais as pessoas precisam de internet, seja onde ela estiver, independente de sua condição social, elas têm essa necessidade, nem sempre são atendidas, mas o fato é que as redes aumentaram muito. E para isso a gente precisa de dispositivos óticos, que é a principal forma de transmissão, né? Ainda falando principalmente em internet aqui, que são fibras, amplificadores óticos que podem ser uma caixinha como essa, com alguns metros de fibra ótica, ou pode ser dispositivos como esse, que está um pouquinho grande para vocês poderem ver aqui no slide. Vão poder ver no material em PDF melhor ainda, né? Inclusive ampliar, mas são desse tamanho aqui, tá? São de alguns centímetros, reunindo aqui o que é necessário para amplificação que a gente vai ver a seguir, que é um laser de bombeio, o sinal antes da amplificação, uma região de amplificação que
substitui esses metros da fibra aqui, um divisor de sinal que é amplificado, tá? Então, o fato de ter uma flechinha aqui como sinal e sair em 4 é para mostrar esse poder de amplificação, tá? Existe hoje um uso muito grande e já estabelecido de fibras óticas de sílica, né, a principal matéria-prima ainda, e dentre as possibilidades de amplificadores óticos está a utilização de elementos terras raras ou elementos lantanídeos, que são o bloco F, estão lá embaixo da tabela, né, embaixo de tudo. E aqui a gente tem a janela de telecomunicações, né? Sendo que a chamada terceira janela de telecomunicações é a mais utilizada hoje, porque ela tem uma baixa, né, atenuação do sinal, né? Se a gente vê aqui um gráfico de atenuação de dBs, né, unidade, para a gente ver isso, por quilômetro, contra o comprimento de onda, a gente tem várias janelas de telecomunicação possíveis. Aqui a gente tem a chamada terceira janela de telecomunicações, que é bastante utilizada hoje e que tem uma baixa atenuação. Anteriormente a gente utilizava, por exemplo, essa banda E, que tinha o problema das fibras óticas de sílica com alta absorção de hidroxila, que foi diminuída com o tempo e com o avanço da tecnologia. Hoje, além disso, a gente utiliza elementos lantanídeos como o érbio, que vão ter uma emissão de luz, são processos, como a gente já falou diversas vezes, de absorção e de emissão de luz, que cai bem no meio dessa terceira janela de telecomunicações, em 1550 nanômetros, e que tem um apelo muito interessante para essas fibras óticas amplificadoras. E como acontece isso? Através da inversão de população, ou seja, excitação, né, de elétrons, você tem um decaimento que é não radioativo, não tem emissão de luz, para um subnível intermediário. Esses números aqui não se assustem, é uma linguagem própria dos lantanídeos, tá? São níveis energéticos, como a gente tem falado desde o começo do curso, tá? Subníveis, S, P. Para os lantanídeos tem uma linguagem um pouco diferente, são esses termos espectroscópicos, como são chamados. Não se preocupe com isso. São níveis eletrônicos, tá? Excitação de elétrons, decaimento sem emissão, decaimento não radioativo, atinge esse estado intermediário, e aí esse tipo de emissão é chamada de emissão estimulada. É estimulada por quem? Pelo próprio sinal de telecomunicação, que vai fazer com que você tenha o decaimento e a emissão em 1.5, né, especificamente para o érbio, que eu mostrei, que é um dos lantanídeos utilizados. Então você tem o sinal amplificado ao final do processo, porque você tem a chamada cascata de fótons, né, que são emitidos muito rapidamente em um volume muito grande. E isso faz com que o sinal seja amplificado. Então aqui a gente tem uma amplificação de 10, que passa a 30%, pelo estímulo aqui, né, do próprio sinal. E quem vai inverter essa população? Quem vai excitar esses elétrons para estados excitados? O laser que eu falei de 980, né? Aqui a gente tinha o bombeio, que é o laser justamente em 980 nanômetros, e o sinal de telecomunicação que está entrando, né? Então aqui nesse amplificador óptico diminuto aqui, pequenininho, a gente tem o mesmo efeito que a gente tinha em amplificadores com alguns metros, né, de fio aí, de fibra óptica. Notem que aqui tem duas pontas também, uma para o bombeio e outra para o sinal de telecomunicação. E aí então aqui eu trouxe uma aplicação que já não é tão nova, eu esqueci de pôr a fonte, depois o PDF eu arrumo, senão, desculpem, caiu aqui, estamos voltando, ok, então, depois eu coloco a fonte, é um artigo, né, não é meu, mas é de conhecidos que trabalham com isso. Você nota aqui, né, que eles utilizaram herbitúlio, são dois lantanídeos,
E através de processos de transferência de energia que são representados aqui, isso é muito complicado explicar, não se preocupe com isso nesse momento. Você tem transferência de energia entre esses lantanídeos. Você tem a excitação pelo laser de bombeio aqui em 980 de novo, justamente que a gente visa esse tipo de aplicação. E aí, através de processos um pouco complexos aqui, você vai ter emissão de fótons, no caso aqui em mais de um comprimento de onda. Isso vai aumentar a minha abrangência, né, de cobertura aqui da minha janela de telecomunicação, além de um fenômeno de amplificação ótica, e isso é ótimo. Então esse vermelho aqui, apesar de ter o que eles chamam de dark window aqui, que é, se fosse fechada essa curva aqui, né, se fosse tudo aqui, seria melhor, mas você tem uma perda aqui, né, mas tudo bem. Ainda assim você tem duas janelas, né, que juntas, somadas, vão ter uma abrangência de amplificação muito grande. Essa é a famosa banda larga que todo mundo quer, e que num passado aí que já é um pouco bem passado aí, né, na minha época, quando começou a internet, né, eu peguei essa época, né, não era assim. Então a banda larga, tão famosa banda larga, é essa abrangência, né, de sinal que você tem. Quanto maior a sua banda, por isso que tem banda O, banda E, banda S, etc. Quanto maior a sua banda, maior é a sua abrangência e você pode ter emissão de sinal, transmissão de sinal, né, com alta qualidade, aí, qualidade ótica, que é o que todo mundo quer, tá? Então isso é um exemplo muito específico, se não encontrar nos livros isso, eu sempre trago para vocês, né, meus discentes aí, por conta de ser uma paixão que eu tenho, né, a gente continua fazendo pesquisa em colaboração com a USP aqui, infelizmente na instituição, em termos de FAENG do UFMT não tem ninguém que trabalhe com isso exatamente, tá, não da maneira como eu pesquiso. Então eu continuo fazendo pesquisa em colaboração com a USP, lá de Ribeirão Preto, onde eu me formei, onde eu mantenho um bom relacionamento ainda com a minha orientadora, tá? Então, eu amo isso, adoro, foi objeto aí de 6 anos da minha vida, dedicação, e eu sempre trago isso para vocês porque, né, sem isso a gente não tem qualidade, né, de internet que a gente tanto deseja hoje. Então a tecnologia avançou, ainda que as políticas, né, as empresas ainda não abraçaram totalmente isso, mas só para trazer um conhecimento aí. Ah, sim, por quê, né? Porque como vocês viram aqui pelo infográfico, se já leram o infográfico, a gente tem telúrio, né? Então os vidros teluretos, que as fibras nada mais que são materiais vítreos, tá, pessoal? Elas são flexíveis, né, por conta do processo de fabricação, mas são materiais vítreos também. Então, vidros teluritos, né, topados com lantanídeos, eles têm sido explorados nesse tipo de aplicação. Os vidros teluritos são interessantes por conta daquelas propriedades óticas que eu falei, né? Só para a gente fechar aqui. Essa baixa energia de fônon, o fônon tem uma relação com o fóton, enquanto o fóton é uma partícula, né, a luz corpuscular, né, partícula, né, você tem o fônon, é a vibração de uma rede de material. No caso do telúrio, né, você tem uma baixa vibração. Quando o material tem uma alta vibração, se você incide aquela radiação lá do 980 para que comecem a acontecer os processos, você já perde ela ali, tá? Então não é interessante para esse tipo de aplicação ótica, tá? Serve para laser, serve para outras coisas também, o telúrio. Transparência em múltiplos comprimentos de onda. Se você tem absorção aqui muito alta do material, né? Se você não tem uma transparência, né? Você não tem a transmissão do sinal ali, você tem a absorção do sinal, a retenção do sinal, ferrou o seu material, tá?
E o índice de refração é importante para a ocorrência desses processos também luminosos. Tem toda uma física por trás, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que não é o objetivo da disciplina, mas está aí uma aplicação do telúrio, né, substituindo a sílica. Claro que você não vai fazer uma fibra, rede inteira da Vivo, de outros operadores aí de telúrio, você vai fazer uma coisa diminuta de alguns metros ou alguns centímetros, né? Então é por isso que tem que se pensar na relação custo-benefício sempre, né? E que seja viável economicamente para que se torne realidade. É isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpem se sentiram ofendidos aí com a bronca, mas, de novo, tem colegas meus que acham que estou perdendo tempo. Eu não acho uma perda de tempo. Eu quero que vocês sejam ótimos profissionais. Eu quero que vocês saibam química, né? É importante para a área de vocês e é por isso, né, que eu estou sempre reforçando os pontos fracos, né? Chamando atenção como docente, né, do que vocês estão errando e de onde vocês têm que melhorar, tá? Então a gente vai mudar essa estética aí um pouco dos exercícios. Eu vou colocar exercícios do grupo 16, 17, 18 e metais de transição que finalizam essa parte teórica e vou colocar lá um gabarito onde vocês podem ver se vocês estão acertando ou não, ok? Obrigado aí pela atenção e até a próxima aula de Química Inorgânica. Tchau, se cuidem!